Oh, Father, tell me. Oi, gente, tudo bom? Primeiro de tudo, avisando que eu estou aqui tentando consertar o vídeo. Vamos fazer um teste. Gente, aparentemente deu certo. Eu não nem vou me mexer muito aqui. Vamos lá. No vídeo passado eu estava mostrando para vocês a respeito das latinhas que a gente faz a reciclagem. Aqui na Islândia levamos muito a sério o fato de haver essa preservação, ter essa conscientização do meio ambiente. Agora está chegando o verão. Oficialmente, daqui a 9 dias temos o início do verão. Isso daqui, pra gente que mora aqui e tem um inverno um pouco mais longo, rigoroso, é um motivo de grande alegria. Então, quando chega verão, obviamente que todo mundo fica muito feliz. O verão está chegando. E existe também esse cuidado com a natureza, quando os pescadores vão pescar, não maltratar as aves que estão migrando para cá, do sul da Inglaterra. Então existe toda essa questão com o meio ambiente. Gente, eu não sei para onde é que eu olho nessa câmera, eu vou tentar olhar para cá, bora ver se vai ficar bom. E aí, gente, como é que tá sendo a semana de vocês? Eu agradeço todos que estão deixando comentário, que estão deixando também sugestão de vídeo. Recebi comentário de pessoas querendo saber sobre a vida na Islândia, como que é trabalhar aqui, se precisa de permissão, se é muito difícil. Eu vou responder tudo isso para vocês. Eu vou fazer um vídeo especial agora antes da abertura do verão. Hopefully. Assim eu espero, né, se Deus quiser. E bom, eu fui lá levar as garrafas, voltando pro assunto da garrafa, levei lá e tirei algumas fotos, mas eu não quis gravar. Então eu vou deixar aqui para vocês verem como que foi, tá? Vocês vão ver tudo registradinho. Mas hoje eu queria deixar para vocês um trecho que tá lá em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 8 e 9. E eu queria fazer uma meditação com vocês hoje. Vocês se lembram que alguns vídeos atrás eu falei para vocês a respeito da importância da gente procurar manter um equilíbrio espiritual, mental e físico. Então, normalmente as pessoas pensam que esse plano aqui, material, ele é a única coisa que merece atenção. Então, assim, provavelmente você vai querer, sei lá, você tá com vontade de comer um bolo de chocolate, você vai comer esse bolo de chocolate. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, ou melhor, diversas vezes, eu já tive vontades, desejos, cumprir muitos deles, vontade de viajar, vontade de coisas que eu queria muito comer, que eu queria muito comprar. Porém, o que eu tenho para falar para vocês hoje? Primeira coisa, eu quero te convidar para respirar bem fundo. Respira fundo e tenta desconectar do mundo lá fora, né? Agora volta a tua atenção toda para mim, que eu quero te contar essa história. Senta aqui lá ver a história. O nosso cérebro, ele é uma máquina muito potente, ele é treinável, ele é tratável, ele é plástico, mas ele também é bobinho. Ele acredita em tudo que você fala para ele. Tudo. Em relação à comida, em relação às sensações, em relação a prazeres e tudo. E o mais curioso... Então, o que acontece com essa dimensão aqui? Nós temos a mente, né? Que é uma máquina muito potente. Nós temos a nossa carne, as nossas inclinações humanas que estão operando aqui dentro da nossa caixinha, da nossa cachola, da nossa cabeça. E nós temos um espírito que é uma fagulha divina que está aqui dentro de mim, de você. E aí eu quero te contar a respeito de Davi. Se você não conhece Davi, o rei Davi tornou-se rei, sobretudo pela obediência, e o coração dele, que era extremamente
de acordo com a vontade de Deus. Renata, o que é ter um coração segundo a vontade de Deus? Um coração humilde, um coração manso, um coração tratável, ensinável. Então Davi era o tipo de pessoa, mesmo antes dele se tornar rei, que ele não procurava muito a imaginação da mente dele. Davi, ele não estava muito, hoje eu quero comer pizza, eu vou lá comer pizza, hoje eu quero fazer isso, eu vou lá fazer. Não. Davi, ele tinha um chamado tão forte dentro dele, ele tinha esse dom da ordem. Davi era extremamente ordeiro, organizado e também sincero. Ele tinha uma extrema sinceridade. Mas Davi também tinha um atributo que hoje em dia eu diria que é raro de se encontrar. Ele era obediente, temente. Então Davi tinha esse atributo. Ele era simples, ele era de uma extrema humildade. E Davi era pastor de ovelhas. E como foi que Davi se tornou rei, Renata? Bom, a pessoa que estava encarregada de ir conhecer Davi, porque Davi já tinha sido escolhido. Todas as pessoas que foram mostradas para esse ancião, os irmãos de Davi, fortes, bonitos, robustos, o ancião avaliou todos eles e disse, não é nenhum desse. Você tem todos os seus filhos aqui? Perguntou para Jessé, para o pai de Davi. E ele falou, não, eu tenho mais um meu filho Davi está pastoreando. Então, quando essa pessoa aqui estava encarregada de ir lá ter com Davi, porque o Davi, ele já sabia que Davi existia, ele queria vê-lo, ter ciência que Davi existia. Davi tomou então conhecimento de que ele tinha uma missão. O que Davi fez diante dessa circunstância, gente? Davi aceitou o chamado. Davi, ele aceitou a missão. E aí vem a história mais famosa que vocês conhecem, quando ele derrota Golias. Saul, naquela época, ele era rei, então não era Davi o rei. Antes de Davi se tornar rei, nós tínhamos Saul. Saul estava ali no trono, sendo o cabeça daquela tribo, daquele povo. Mas Davi, toda vez que tocava, então Davi foi lá, aceitou a missão dele. Curiosamente, todas as vezes que o espírito de Saul ficava perturbado por algum motivo, Davi ia lá e tocava a harpa para Saul. E Saul ficava calmo. E certa feita, o rei Saul precisava derrotar um filisteu, um gigante, e soube que Davi poderia ficar encarregado de estar à frente dessa missão e derrotar esse gigante. Porém, Davi era pequeno, franzino e não queria usar armadura. Então, Davi era o tipo de pessoa, mesmo antes dele se tornar rei, que ele não procurava muito a imaginação da mente dele. Davi, ele não estava muito, hoje eu quero comer pizza, eu vou lá comer pizza, hoje eu quero fazer isso, eu vou lá fazer. Não. Davi, ele tinha um chamado tão forte dentro dele, ele tinha esse dom da ordem. Davi era extremamente ordeiro, organizado e também sincero. Ele tinha uma extrema sinceridade. Mas
Davi também tinha um atributo que hoje em dia eu diria que é raro de se encontrar. Ele era obediente, temente. Então Davi tinha esse atributo. Ele era simples, ele era de uma extrema humildade. E Davi era pastor de ovelhas. E como foi que Davi se tornou rei, Renata? Bom, a pessoa que estava encarregada de ir conhecer Davi, porque Davi já tinha sido escolhido. Todas as pessoas que foram mostradas para esse ancião, os irmãos de Davi, fortes, bonitos, robustos, o ancião avaliou todos eles e disse, não é nenhum desse. Você tem todos os seus filhos aqui? Perguntou para Jessé, para o pai de Davi. E ele falou, não, eu tenho mais um meu filho Davi está pastoreando. Então, quando essa pessoa aqui estava encarregada de ir lá ter com Davi, porque o Davi, ele já sabia que Davi existia, ele queria vê-lo, ter ciência que Davi existia. Davi tomou então conhecimento de que ele tinha uma missão. O que Davi fez diante dessa circunstância, gente? Davi aceitou o chamado. Davi ele aceitou a missão. E aí vem a história mais famosa que vocês conhecem, quando ele derrota Golias. Saul, naquela época, ele era rei, então não era Davi o rei. Antes de Davi se tornar rei, nós tínhamos Saul. Saul estava ali no trono, sendo o cabeça daquela tribo, daquele povo. Mas Davi, toda vez que tocava, então Davi foi lá, aceitou a missão dele. Curiosamente, todas as vezes que Saul, o espírito de Saul ficava perturbado por algum motivo, Davi ia lá e tocava a harpa para Saul. E Saul ficava calmo. E certa feita, o rei Saul precisava derrotar um filisteu, um gigante, e soube ele que Davi poderia ficar encarregado de estar à frente dessa missão e derrotar esse gigante. Porém, Davi era pequeno, franzino e não queria usar armadura. Então, Saul convida Davi para usar armadura. Ele vestiu aquela ferramenta, estava todo paramentado, mas ele não sabia o que fazer com aquilo, porque ele não havia provado antes, não tinha o tamanho dele, não era adequada aquela roupa para ele. Então ele retirou aquilo ali e falou a Saul que ele iria em nome do Senhor, que ele tinha fé no Deus que ele servia, de forma que quando o gigante filisteu viu que ele estava com uma funda, né, que foi o instrumento que ele escolheu usar, a funda com as pedras, o gigante perguntou para ele se ele achava que ele era um cachorro para atacar pedra nele. E então o gigante já achou que Davi estava brincando com ele. Como assim? Estamos aqui no meio de um duelo e você vem me tacar pedra? E o gigante tinha uma lança na mão. Então Davi chega para esse gigante e fala assim: você vem até mim com lanças e todas as armas que ele tinha, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E naquele momento, Davi estava ali falando para aquele gigante que não existia absolutamente nenhuma ferramenta
que poderia derrubar Davi. Simplesmente. Muitas pessoas acreditam que aquela pedra foi uma estratégia, uma ferramenta que funcionou. Então, Davi, novamente, falou para ele: tu vens contra mim com espada, com escudo, com lança. Eu, porém, venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o qual tu tens afrontado. Vocês percebem que a palavra de Davi, ou melhor, a atitude de Davi não foi usar uma arma para derrotar aquele gigante, mas Davi tinha consciência, ele já tinha decidido antes daquela batalha começar que ele era vitorioso. E olha o que ele fala para Shaul, para o gigante: eu venho em nome do Senhor. Ou seja, na verdade, ele estava ali cumprindo a função dele. O nome do Senhor, amados, para mim, para você, para Davi, o nome do Senhor é o suficiente. O Senhor, nas nossas vidas, ele é suficiente. Ele é o nosso escudo, ele é o nosso broquel. Ele é a nossa fortaleza. Nós não precisamos usar arma nenhuma, nós não precisamos nos proteger com aquela roupa que deveria ter ficado muito engraçada, né? Porque zombaram de Davi porque a roupa ficava grande demais nele. Ele era pequeno, ele era franzino. E ainda assim ele resistiu, ele sabia que ele não precisava de artifício, artimanha nenhum, mas a autoridade que tinha sido dada a ele diante daquele gigante era suficiente. A palavra do Senhor, Deus dos Exércitos, é suficiente para mim, para você e para Davi. Nesse capítulo de Crônicas, Davi nos diz: louvai ao Senhor, invocai o seu santo nome e fazei conhecidas as suas obras. Quando a gente louva, quando você canta com todo o seu coração louvando ao Senhor, você abre uma porta tão especial que todo aquele medo, todo tormento, todo gigante que está aí na tua frente, ele se dissolve, ele tem que sair, ele tem que bater em retirada. É isso que Davi está falando para a gente hoje. Invocar o nome do Senhor, que tem poder. Falar do seu santo nome, falar do que ele faz por nós. Olha o que ele fez por Davi. Tirar esse gigante da vida de Davi. Davi não precisou ter medo de nada. E aí no verso seguinte ele fala: cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai a respeito de todas as suas maravilhas. Atentamente. O que é mais louvável na atitude de Davi é que ele tinha convicção do Deus que ele servia. Ele tinha certeza, antes daquela guerra terminar, de que ele já era vitorioso. E é muito curioso, eu convido vocês também para fazer a leitura desse capítulo de Samuel, porque ele mesmo fala de tudo que o Senhor havia livrado ele, dos ursos na floresta, dos animais perigosos. Então, Davi, apesar da sua estatura e da sua aparência frágil, ele tinha uma verdadeira fortaleza dentro dele. E essa fortaleza está na mente, na convicção do Deus que você serve. Então, muito provavelmente, se você for até o livro de Salmos, você vai ver, dentre outros salmos, os salmos que Davi escreveu para o Senhor, onde ele narra tudo que o Senhor tem feito por ele, inclusive quando ele estava doente, quando ele estava enfermo, quando ele estava com alguma dificuldade, ele sabia para onde ele poderia correr, se esconder, gritar por socorro, pedir ajuda, porque ele seria atendido. Então era essa reflexão que eu queria deixar para vocês hoje, meditação para vocês que estão no livro de 1 Crônicas, um livro muito bonito, a história, a saga de Davi é muito bonita, a história de Salomão também é muito bonita, mas a moral da história
Não permitam que as aparências enganem vocês ou que apenas as distrações do mundo, certos prazeres temporários venham tirar vocês do caminho que Deus tem te chamado